E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e finalmente vamos dar início aos vídeos aqui para falar sobre o livro de Apocalipse, que é uma coisa que até mesmo pediram. A câmera tá aqui, ó. Peraí, vou inverter aqui. E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, desse canal aqui em que nós finalmente vamos começar a falar sobre o livro de Apocalipse, um dos assuntos que sugeriram lá no Instagram pra gente falar aqui no canal. Então vamos dar a largada de falar sobre o livro de Apocalipse aqui no canal. E a primeira coisa, o primeiro assunto é esse aqui no título do vídeo, que é: todos podem entender o livro de Apocalipse? Todo mundo que pegar esse livro e começar a ler vai entender o que está escrito lá? Ele é um livro fechado, é um livro selado. Somente os doutores da lei, somente os teólogos de plantão que estudaram muito vão conseguir compreender esse livro, que ninguém gosta de tocar nele, ninguém gosta de falar sobre ele, as pessoas vão entender. Então, pessoal, sim, todos vão conseguir compreender esse livro se você entender qual que é o principal objetivo do livro. Na primeira linha, no primeiro versículo, nós temos o objetivo do livro, né? Em inglês, o livro de Apocalipse se chama Revelation, que é revelação. Porque na primeira linha, no primeiro versículo diz: esta é a revelação de Jesus Cristo. E este é o maior intuito do livro de Apocalipse, é que a gente conheça mais sobre quem é o Senhor Jesus, conheça mais quem é o rei desse reino de Deus que virá para governar as nações através de Israel. Quem é esse rei Messias, que o resto da Bíblia toda está falando sobre ele, o resto da Bíblia toda está falando sobre o reino dele, o resto da Bíblia toda está dando base para o livro de Apocalipse falar o que ele fala. Então, se a gente tiver esses olhos na hora de enxergar o livro de Apocalipse, nós vamos sim conseguir compreendê-lo. E você não precisa ser um teólogo, não precisa ser um sábio ou alguém assim que consegue discernir as coisas que ninguém consegue. Não. Quando João escreveu esse livro, ele escreveu para camponeses em sua maioria, né? Ele escreveu para a igreja, como as outras cartas também estavam sendo escritas para a igreja. O desejo de João é que o livro fosse disseminado e compreendido pelos seus leitores. E claro que existem alguns símbolos, mas é muito fácil da gente identificar esses símbolos e aquilo que é literal dentro do livro de Apocalipse. E nós vamos falar sobre isso em um outro vídeo. Outra coisa que eu preciso dizer aqui é que você pode estar se pensando assim: tá bom, Estevão, eu entendi. O maior foco do livro de Apocalipse é que a gente entenda sobre Jesus. Mas, então, por que existem várias linhas interpretativas a respeito do Apocalipse? Por que existem várias linhas se o foco é Jesus e Jesus é o foco de todo o resto? Então, essas linhas interpretativas do livro de Apocalipse são linhas divergentes a respeito sobre os acontecimentos. Qual que é a ordem cronológica dos acontecimentos do livro de Apocalipse? Ninguém está contestando que o foco é Jesus e ninguém está contestando que Jesus vai voltar. Todo mundo tem a fé que Jesus vai voltar, que o reino virá. Só que como será o reino? Como será a volta? Em que período da história isso vai acontecer? E essa é a grande divergência. E, gente, eu não peço para que vocês engulam a minha visão interpretativa a respeito do livro de Apocalipse. Eu espero que vocês pensem por si mesmos, né, a respeito sobre uma linha interpretativa do livro de Apocalipse, mas, contudo, porém, todavia, entretanto, a linha que eu creio com todo o meu coração e esta linha que eu mesmo prego é a linha que eu tenho fé de que é a linha mais alinhada com a palavra de Deus. E eu não estou falando só sobre o livro de Apocalipse, estou falando sobre todo o resto da Bíblia. Todo o resto da Bíblia fundamentando esta linha e também alinhada com o coração de Deus e aquilo que ele queria como seu plano eterno para a humanidade. Existe uma frase do Mike Bickle muito boa que eu queria citar aqui, que ela diz o seguinte: a verdade nunca é ferida quando é examinada cuidadosamente, porém ela é
confirmada. Não tenha medo de examinar a verdade, porque a verdade, ela não vai ser ferida, ela vai ser confirmada, ela vai ser atestada quando ela for examinada cuidadosamente. E, gente, um dos pontos de maior divergência de opiniões dentro do livro de Apocalipse que está rolando aí por aí pelo Brasil e também já rola por muito tempo, em muito lugar, é a questão do arrebatamento. E, gente, é um erro muito grande achar que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. Achar que a igreja não irá passar pela grande tribulação, porque isso vai deixar uma igreja despreparada. E também porque não tem versículo na Bíblia falando que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Não tá falando de um arrebatamento secreto. Ninguém vai subir pro céu antes de Jesus voltar. Jesus não volta 2 vezes. Tudo bem, então. O arrebatamento, vai ter sim um arrebatamento, só que é quando Jesus estiver voltando. Quando Jesus estiver voltando no seu cavalo branco, com uma espada na mão, com o seu exército atrás dele, aí sim, os santos, os escolhidos, os eleitos vão ser arrebatados aos céus, e não ao céu dos céus, onde Deus mora, aos céus para se encontrar com Jesus, e depois de Jesus a gente vai voltar para a terra, vai voltar para baixo, né? Vai voltar aqui para o solo firme. Existem pessoas no Brasil hoje de muita relevância, assim, até mesmo no meio teológico, que não acreditam como eu creio, assim. Eu creio no pré-milenismo histórico, certo? Eu acredito que essa é uma visão bíblica, a mais bíblica dentre todas as visões, e também uma linha interpretativa que está coerente com o resto das profecias bíblicas da Bíblia, né? E também com até mesmo a interpretação que os apóstolos tinham a respeito do final dos tempos, né? Mas existem, como eu estava dizendo, homens e mulheres no Brasil hoje muito relevantes. No meio da teologia, muitos pastores que não creem dessa forma, mas que eu quero dizer aqui que eu não os desconsidero em seu ministério ou em seu serviço para a igreja, porque eles são sim homens de Deus. Existem homens e mulheres de Deus que não são adeptas a essa visão, mas que mesmo assim são homens de Deus, que são mulheres de Deus e que merecem todo o nosso respeito. Pessoal, então esse foi mais um vídeo aqui no canal, primeiro vídeo que nós falamos sobre o livro de Apocalipse. Se você tem alguma pergunta sobre o livro de Apocalipse, manda aqui nos comentários. Não deixa, gente, de se inscrever aqui no canal. A sua inscrição é de graça, não paga nada e é muito preciosa para mim aqui que estou fazendo os conteúdos, porque eu sei que a galera tá gostando e a coisa tá andando, as pessoas estão compartilhando e o conteúdo tem sido relevante não somente para elas, mas elas acreditam que sejam para outras pessoas também. Deixa o seu like aqui embaixo também para ajudar o vídeo e é isso. E é isso, né? Até a próxima. Tchau, falou, até mais.